Olá, meus queridos alunos, estamos aqui em mais uma aula e nessa aula nós iremos falar sobre as terminologias para a contabilidade de custos. Na verdade, uma revisão da aula anterior que a gente já viu, mas um reforço sobre esses conceitos dessas terminologias tão importantes para a contabilidade de custos. Vamos iniciar pelo preço. O que é o preço na contabilidade de custos? É o valor estabelecido e aceito pelo vendedor para efetuar a transferência da propriedade de um bem. O valor estabelecido na transação de uma unidade de um bem é chamado preço de venda. Então, o ideal é que o preço de venda conste o custo mais a margem de lucro daquele produto, incluindo também todos os impostos necessários para a venda desse produto. Isso tudo inclui o valor do preço. Gasto é um valor pago ou assumido para obter a propriedade de um bem, incluindo ou não a elaboração e a comercialização, considerando as diversas quantidades adquiridas, elaboradas e comercializadas. Não necessita ter ligação com os objetivos operacionais da empresa. Então, o gasto pode ser uma despesa, um custo ou uma perda. Um desses três itens pode ser classificado como gasto. O desembolso é o pagamento de parte ou do total adquirido, elaborado ou comercializado, ou seja, é a parcela ou todo o gasto que foi pago antes ou após a sua posse. Então, adquirido um bem, no momento que estou realizando esse pagamento de parte ou do total adquirido, é o desembolso relativo a esse bem. Custo, a nomenclatura tão importante na contabilidade de custos, aqui que consta a parcela do gasto que é aplicada na produção ou em qualquer outra função de custo, desembolsado ou não. É a soma de todos os valores agregados ao bem, desde a sua aquisição até que ele atinja o estágio de comercialização, ou seja, quando ele está lá no estoque para ser vendido. Todos esses valores, esses gastos acumulados durante o processo produtivo são nomeados como custo. Despesa. Despesa é a parcela do gasto que ocorre desligada das atividades de elaboração dos bens e serviços, ou seja, acontece fora da área de produção, tudo aquilo que é gasto fora da área de produção, ou que não tenha vínculo com essa produção, vínculo direto. São gastos incorridos durante as operações de comercialização. Ela é representada pelo consumo de bens e serviços em decorrência direta e indireta da obtenção de receita. Perda é um gasto involuntário e anormal que ocorre sem intenção de obtenção de receita. Então, normalmente as perdas são involuntárias e anormais. A gente sabe que a perda voluntária e normal é um custo do produto. Então, a perda, de forma geral, ela é um gasto involuntário e anormal. Doação é um gasto voluntário, efetuado sem intenção de obtenção de receita e sem qualquer ligação com as atividades para as quais a empresa foi criada. Isso se chama doação. É uma intenção da empresa em efetuar esse gasto voluntário. Custos de produção são os que ocorrem nos setores de produção e necessários apenas à fabricação dos produtos e à execução dos serviços, que são matéria-prima, mão de obra, dentre outros custos de produção que a gente pode ter dentro do processo produtivo. Custos administrativos são aqueles necessários à administração,
a programação e o controle são indispensáveis à execução das políticas da programação das atividades das empresas, como, por exemplo, custos de administração de pessoal, de transporte da parte administrativa, do restaurante, da área do pessoal de administração, de vigilância e outros que dão suporte a todo o departamento de produção. Custo de comercialização são os necessários à movimentação, controle e distribuição dos produtos, desde a sua compra até o pagamento a fornecedores até a distribuição e recebimento desses clientes, por parte dos clientes, como, por exemplo, embalagem de expedição, fretes, aluguéis de depósitos, lojas de propaganda, comissões. Então, é tudo que já acontece depois da parte produtiva, né? A parte de comercialização desse produto, de venda do produto que foi produzido na indústria. Custo direto, que já entra na classificação de custos, né? Então, aquele custo produtivo que a gente viu, existe uma classificação, né, em custo direto, indireto, fixo, variável, semivariável. Então, o custo direto é o custo que pode ser apropriado diretamente a cada tipo de bem no momento da sua produção. Os mais famosos, né, mais corriqueiros, são matéria-prima direta, mão de obra direta, mas temos vários outros tipos de custo direto. Custo indireto é o custo que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem no momento da sua produção. Para que seja apropriado esse custo, é necessário um critério chamado de rateio. O rateio é uma divisão proporcional por uma base cujos dados tenham valores conhecidos em cada uma das funções de custos e que se julga que o custo ocorre nas mesmas proporções desta base. Então, o ideal é que se procure um método de rateio mais razoável, mais apropriado para cada tipo de custo indireto e para cada tipo de produção. Então, como exemplo de custo indireto, nós podemos ter o aluguel de uma fábrica ou o salário dos supervisores dessa fábrica. São chamados de custos indiretos, já que nessa fábrica irão ter diversos produtos a serem produzidos e esse aluguel e essa supervisão serão embutidos parte desse custo a cada produto desse produzido. Custos fixos. Outra classificação, que são os custos que não variam em função da variação do nível de atividade produtiva. Então, essa atividade produtiva pode variar para mais ou para menos, esses custos serão os mesmos. Isso a gente falando de custos fixos totais. Por exemplo, aluguel do imóvel da fábrica. São os custos fixos. Independente do aumento ou diminuição dessa atividade produtiva, eles se manterão constantes. Custos variáveis totais, são os custos que variam em função da variação do volume de atividade, ou seja, estão diretamente proporcionais à variação da quantidade produzida no período. Então, quanto maior a produção, mais custo variável eu vou ter total, e quanto menor a produção, menor meu custo variável total. Então, um exemplo disso é a matéria-prima, mão de obra direta, dentre outros custos que estão ligados a esses produtos, poderão variar conforme o nível dessa atividade produtiva. Custos mistos ou semivariáveis. São aqueles custos que possuem em seu total uma parcela fixa e outra variável. Então, ele inclui os dois tipos, fixo, uma parte fixa e outra parte variável. A gente tem como exemplo um aluguel de uma copiadora, um exemplo, em que parte do custo dela é pago fixo e outra parte é conforme for a produção dessas cópias. Então, a parte variável, ela é dividida em dois tipos de custos
Desta forma, é chamado um custo semivariável. Então, era isso, meus alunos, que eu queria trazer para vocês, né, uma revisão aí dos conceitos, né, das nomenclaturas, das terminologias ligadas à contabilidade de custos e fundamentais para a continuidade do nosso aprendizado, ok? Então, estou à disposição para tirar dúvidas e realizem a atividade que a gente passou para vocês. Muito obrigada, até a próxima!